Boa noite, como é bom ter você aqui conosco mais uma vez. Mais uma noite de oração, mais uma noite de busca ao Senhor. Convidamos você que está em casa, ou não sei qual é o horário que você está conseguindo ver esse vídeo agora, mas que participe conosco, abra seu coração. Seja aonde for e aonde estiver, abra seu coração para as palavras que irão ser ditas aqui. Eu não sei qual é o teu momento que você está vivendo hoje, não sei o que passou pelo seu dia, não sei como será a sua noite, mas eu posso te dizer uma coisa, você está nos braços do Senhor. Nesse início agora de culto, eu convido a você a orar conosco. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai que estás no céu, mais uma vez eu venho à tua presença, agradecer, ó Pai, por cada um que está, neste momento, vendo esse vídeo. Que o Senhor possa estar com cada um deles. Que o Senhor possa pôr a tua mão sobre cada um deles. O Senhor é sabedor de tudo. O Senhor é sabedor das necessidades de todos. Eu não sei das necessidades de quem está do outro lado, mas o Senhor sabe. Eu não sei qual é a sua petição, mas o Senhor sabe. E eu as coloco nas suas mãos. Senhor, fica conosco, nos abençoe. Abençoe a quem está nos ouvindo. Abençoe ao pastor que irá também levar a tua palavra. Que ela possa ser levada o mais longe possível e que ela possa atingir o coração daquele que precisa ouvir essa palavra hoje. Fica conosco, mas acima de tudo, ó Pai, pois os nossos pecados é o que eu te rogo pelo santo e sagrado nome do Senhor Jesus. Amém. Convido você agora para louvar conosco. Aonde você está? Aumente o som. Convido você a cantar conosco o hino 373. Deus cuidará de ti. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Sua mão, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Dor cruel na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e proteção, Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Em cada dia proverá. Sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Sentes a fé a vacilar, Deus cuidará de ti. Ao teu amor quer forças dar, Deus cuidará de ti. Cada dia proverá, sim, cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Meu boa noite a todos vocês. É com grande alegria que podemos estar juntos nesse momento, embora não presencial, mas virtualmente. Nessa tarde nós tivemos o nosso estudo bíblico. Quero agradecer você que se inscreveu no nosso curso bíblico. Jesus ele é o nosso maior amigo.
E o tema do nosso estudo é Jesus restaurador da vida. Estou falando para alguém que precisa ter a sua vida restaurada? No próximo domingo você não pode perder a nossa classe bíblica que está sendo realizada aqui nesse local. Você pode assistir nesse mesmo link que está aí, e você pode também vir aqui assistir presencial, às 18h. E será um prazer poder recebê-lo. Se você está fazendo parte de um dos grupos nossos, esse grupo da classe bíblica, esse grupo é só mesmo para a gente mandar as comunicações, então seja muito bem-vindo. Mas eu quero saudar aqueles que estão assistindo esse culto nesse momento, desejando que o Espírito Santo esteja no seu coração, que eu e você sejamos batizados pelo Espírito Santo nessa noite. Aonde você está, feche seus olhos, eu quero orar mais uma vez com você. Querido Deus e Pai de amor, louvamos o Teu nome, te agradecemos, porque em meio a uma pandemia terrível que estamos enfrentando, a gente pode encontrar a Tua graça, a gente pode encontrar o Teu poder, a gente pode encontrar o Teu amor, manifestado em gestos, manifestado através do Teu cuidado e do Teu carinho a cada um de nós. Por favor, ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está assistindo esse culto nesse momento. Eu te peço também, ó Deus, que o Senhor toque no coração daquele que está triste, angustiado e enlutado. Por favor, atenda o clamor dessa pessoa. Que as palavras dessa noite possam ser um bálsamo de Gileade no coração dessas pessoas. Te peço humildemente, não que haja nenhum mérito em mim e nem em cada um dos que estão assistindo, mas nos méritos do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. Eu não vou dizer o capítulo, mas fica no livro de Juízes aberto. E eu quero contar uma história para vocês. Um garoto chamado Jeff era filho apenas do pai e não da mãe, mas vivia com seus irmãos. Enquanto ele vivia com seus irmãos, ele, por ser um filho meio-irmão apenas e adotivo de uma outra parte, ele era meio assim, que zombado, os irmãos faziam bullying com ele. Engraçado, quanto mais faziam bullying com ele, mais os Jeff se despontavam na família. O Jeff era habilidoso em tudo que fazia. Se ia fazer um joguinho, ele ganhava. Se ia para a luta, ele também era habilidoso. Se ia para o treinamento de espadas, ele era tanto hábil com a mão direita e com a mão esquerda. Ele ganhava dos seus irmãos sempre. Ganhava na inteligência, ganhava no físico. Ele era uma pessoa abençoada. E os seus irmãos, com inveja, zombavam dele dizendo: você é filho de uma prostituta, você não vai herdar a herança do meu pai. E assim ficavam zombando do coitado do Jeff. A situação ficou tão triste para o Jeff, que quando ele queria fazer as coisas e não conseguia, ele foi praticamente expulso da sua casa. O Jeff foi expulso de casa e ele saiu, sem saber para onde ir, com apenas a roupa do corpo, uma pequena mochila. Fugiu de casa porque os seus irmãos o expulsaram de casa. O Jeff foi morar, sabe aonde? Debaixo da ponte. Homens maus se juntaram a ele e o Jeff sabia se virar em qualquer circunstância, em qualquer situação. O Jeff se destacou no meio dos homens maus, se tornou um líder deles. E quando alguém estava com um problema, o Jeff tinha formado um verdadeiro exército, que era uma gangue, uma gangue da cidade, mas era uma gangue justiceira. Aonde quer que precisasse de alguém para resolver algum problema criado, não era a polícia que era chamada, era a gangue do Mr. Jeff. E o Jeff ia com a sua gangue, com o seu exército formado, bem treinado,
e ele resolvia os problemas. Ele ficou conhecido na região como a gangue poderosa do tio Jeff. O Jeff era habilidoso, continuava sendo habilidoso, era um bom líder. Ficou famoso, respeitado, clamado por todas as pessoas que precisavam de ajuda. Um dia, Jeff estava na sua casa, juntamente com os seus soldados, e uns anciãos, uns homens apareceram ali, pedindo ajuda. E o Jeff reconheceu, eram os seus irmãos. E seus irmãos estavam em perigo, tinha um pessoal que estava ameaçando eles de morte. Estavam ameaçando eles de morte, de roubo, iam entrar na casa, iriam roubar tudo que tinham, iriam estuprar as mulheres, matar os homens. Eles estavam desesperados porque essa gangue realmente fazia isso. E eles foram procurar, não a polícia, foram procurar o Jeff. E o Jeff, agora olhando bem nos olhos dele, disse assim: mas vocês não me expulsaram de casa? Vocês são meus irmãos, não são? Vocês me expulsaram de casa. Eu pergunto para você, o que você faria? Você atenderia os seus irmãos? Você iria ajudar os seus irmãos que te expulsaram de casa? Eu não sei, no meu coração me deu vontade de dizer assim, se fosse eu: agora vocês que se virem. Vocês não me expulsaram de casa? Se virem aí. Esse é o que eu penso, né? Ser humano. O ser humano sempre pensa assim. Mas o Jeff orou ao Senhor e foi ajudar os seus irmãos. Essa história está no livro de Juízes, capítulo 11. Abra sua Bíblia aí. Juízes, capítulo 11. Em Juízes, capítulo 11, nós lemos o seguinte. Verso 1. Pega a sua Bíblia, estou esperando você pegar a sua Bíblia, para que a gente possa estudar a palavra de Deus juntos. Jefté livra os israelitas, é o tema aqui. Era então Jefté o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté, também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grande, expulsaram Jefté e lhes disseram: não herdarás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Homens levianos ajuntaram-se contra ele, e com ele saíam. Passado algum tempo, os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e sê nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim? Não me expulsaste de casa do meu pai? Por que vos vinde a mim agora, quando estáis em aperto, em perigo? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo que tornamos a ti. Vem, pois, e sê o nosso chefe. Se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade: o Senhor será testemunha entre nós e vós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Bem, até aqui para a gente compreender, depois a gente vai voltar no verso 29. No verso 29 tem a continuidade, e Jefté fez algo que eu acho que ele não deveria ter feito, mas ele fez. Eu não sei o que Jefté estava na cabeça quando fez aquilo. Mas vamos analisar primeiro essa primeira parte da leitura. Jefté então era filho de uma prostituta. Os seus irmãos o expulsaram de casa. E agora que Jefté se tornou poderoso lá com a sua tribo, aonde ele foi, na cidade de Tobi, ele foi procurado, porque os filhos de Amon, que eram terríveis, estavam tentando destruir a terra de Gileade. Bem, os filhos de Amon eram nada mais, nada menos do que os parentes de Ló. Você sabe que Ló, quando fugiu de Sodoma e Gomorra, a sua esposa virou uma estátua de sal.
Ló foi morar numa caverna com as suas 2 filhas. Lá, na solidão, as 2 filhas pensando na posteridade, pensando como seria a genealogia de Ló, elas ainda herdando um pouco de Sodoma no coração delas, elas disseram: como é que nós vamos ter genealogia? Como é que vai ter árvore genealógica? Quem serão os herdeiros do nosso pai? Aqui não tem homens para a gente namorar. A gente vai se casar com quem? O papai não vai ter neto, não vai ter continuidade a sua família, vai ser só nós 3 aqui, vamos morrer aqui e acabou. E uma ideia cantarolou na cabeça da mais velha, e a mais velha disse assim: vamos embebedar papai, e a gente tem aí um relacionamento incestuoso com o papai, e eu vou ter filhos, você também faz a mesma coisa, vai ter filhos, e aí pelo menos tem herança, tem herdeiros, vai ter uma genealogia do papai. E não é que as 2 meninas fizeram isso? Embebedaram Ló. E eles tiveram uma relação incestuosa. Nasceu os 2 filhos. Amon foi um deles. Se tornaram 2 nações terríveis, os piores inimigos de Israel. Os amonitas eram tão maus, que quando eles chegavam na cidade, ou eles esperavam aquela tribo ficar na época da colheita, e quando chegavam na época da colheita, eles invadiam as propriedades, eles roubavam toda a colheita, eles roubavam, eles matavam, eles estupravam as mulheres. Se tivesse alguma mulher grávida, eles cortavam a barriga, tiravam o bebezinho e jogavam nas pedras. Tão mal eram eles. Terrível, né? Os amonitas foram terríveis. E eram eles que estavam agora aqui perseguindo a família de Jefté. Mas o que eles não contavam é que Jefté era um homem valente, gileadita, expulso de casa, mas altamente treinado. Jefté, ele reuniu o seu povo, falou: nós vamos para lá, todos os seus homens, vamos lá, vamos defender minha família, vamos defender o meu pai, meus irmãos não merecem, mas vamos mesmo assim. Vocês não veem aqui, você não percebe aqui a graça do Senhor alcançando pessoas sem merecer? É assim que Deus faz com a gente. Você erra, você peca, você comete falhas, você nega, você expulsa Deus da sua vida, e quando você precisa de Deus, você clama por socorro, Ele imediatamente aparece para te ajudar. Só que Deus faz exatamente o que Jefté fez. Eu vou ajudar você, mas você agora vai me ter como seu líder, como seu chefe? E você fala: sim, vamos ter. E é possível que em algum momento você acabe esquecendo disso e quer ser o chefe da sua própria vida. Estou falando para alguém que já entregou a vida para Jesus um dia e hoje está grandemente afastado, longe de Deus. Você se esqueceu de que Deus é o seu chefe e você está querendo ser o chefe de você mesmo? Na mensagem desta noite, eu quero dizer para você que mesmo que você fuja de Deus, ou que você expulse Deus, mesmo que você faça isso, o Senhor olha para você e fala assim: filho, você é meu parente, você é meu filho, e todas as vezes que você clamar por mim, eu estarei lá para te ajudar, eu estarei lá para te socorrer. E o verso 29 diz assim, que Jefté, ele atendeu o apelo, ele atendeu de tal forma o apelo. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando ele por Gileade, isso é porque ele colocou o povo para orar, para jejuar, para clamar. Então o verso 29 diz: atravessando ele por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon e fez, Jefté, fez um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregarem os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso,
eu lhe oferecerei ao Senhor em holocausto. O quê? Que cabeça é essa, Jefté? Aonde você estava com a cabeça quando fez esse voto? Eu não sei o que Jefté estava pensando, sabe? É possível que Jefté estava pensando na ovelhinha que sempre vinha encontrar com ele quando ele chegava em casa, ou o cachorro, ou sei lá, um animalzinho de estimação, mesmo que fosse. Quem primeiro me encontrar, eu vou oferecer em holocausto, sacrifício. Aqui me lembra um pouquinho o que Deus pediu para Abraão fazer e Abraão não fez. Abraão ia fazer, obedeceu ao Senhor, ia matar Isaac, ia sacrificar Isaac. Mas um anjo segurou na mão de Abraão e disse: Abraão, não faça isso. E a ovelhinha apareceu ali. Sabe, quando eu vejo essa situação aqui, eu fico pensando, por que Deus permite uma história dessa? Essa história confunde a cabeça dos pós-modernos de hoje. Os pós-modernos não conseguem conceber uma situação como essa. Mas Deus permitiu essa história. Eu não quero dizer que Deus permitiu que Jefté oferecesse em sacrifício a sua própria filha, única filha. O texto diz aqui que Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon combater contra eles. O Senhor os entregou nas mãos, verso 32, e ele foi vitorioso. Ele fez um voto ao Senhor, e o Senhor cumpriu a sua parte. E agora Jefté tinha que cumprir a sua, não tinha? Ele prometeu que ia oferecer a primeira pessoa que aparecesse, a primeira pessoa que aparecesse na sua frente, ele voltando vitorioso. Eu acho que você pode fazer votos ao Senhor, especialmente se você pode cumprir. Mas tem um detalhe: se você não consegue cumprir o seu voto, é melhor que você não faça. Jefté fez um voto e ele tinha que cumprir. Talvez Deus providenciaria uma maneira, como providenciou para Abraão, uma ovelhinha para que ele não sacrificasse a filha. E quando ele voltou vitorioso, vindo, verso 34, acompanha comigo o verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe a filha ao seu encontro, com adufes e com danças. E ela era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, filha minha, tu me prostras por completo. Tu passaste a ser a causa da minha calamidade, porquanto fiz um voto ao Senhor e não tornarei atrás. Que terrível voto de Jefté. Fez um voto ao Senhor e não tornaria atrás. E o voto era sacrificar quem primeiro me encontrar, voltando eu vitorioso. Ele voltou vitorioso e a filha veio encontrá-lo com danças e adufes. Feliz, pai, papai vitorioso, papai é fantástico, eu amo você, papai, e cantando músicas lindas e maravilhosas. Na cidade de Michigan, numa das cidades de Michigan, morava uma família, recentemente, no ano de 2013 agora, ano de 2013. Essa família estava em casa e o papai e a mamãe resolveram sair de casa e deixou a filhinha mais velha com uma amiga em casa. E disseram assim: filhas, nós vamos para um restaurante, vamos para uma festa com os amigos e a gente vai voltar tarde, mas vocês brinquem aí até as 8, 9 da noite e depois vão para a cama dormir, tá bom? E as crianças ficaram felizes ali, brincando e brincando e brincando. O tempo passou, quando elas olharam já era tarde e os papais já estavam na hora de voltar. Os pais já estavam na hora de voltar. E uma falou assim: vamos, já que nós não dormimos, vamos ficar acordados até o papai voltar e vamos dar um susto neles. Olha, e o pai então, chegando em casa, encostando o carro, quando ela ouviu o carro sendo encostado, ela chamou a menininha e falou: vamos até a porta da sala, vamos entrar no guarda-roupa, onde as pessoas guardam as roupas de inverno, quando entra dentro de casa. Em Michigan é muito inverno lá.
e vão ficar dentro do guarda-roupa. Quando ele abriu o guarda-roupa para guardar as suas blusas, suas roupas de inverno, a gente dá um susto nele. Quando o pai colocou a chave na porta para abrir a porta de casa, ele ouviu a porta do guarda-roupa se fechando e disse: as crianças estão dormindo. As crianças estão dormindo. Será que tem bandido aqui dentro de casa? Sacou da arma e foi rumo ao guarda-roupa. E ele viu que tinha gente dentro do guarda-roupa. Perguntou: quem está aí? E as meninas não responderam. Elas queriam dar um susto no pai. Quem está aí? Não responderam. E ele então deu 3 tiros na porta do guarda-roupa. Quando ele abriu o guarda-roupa, a sua filha caiu ensanguentada nos seus braços. E olhou bem nos olhos do pai e disse: "Oh, papai, como eu te amo." E morreu. Quando eu ouvi essa história pelo rádio, eu tive que parar no acostamento, porque as lágrimas vieram nos meus olhos. Eu fiquei pensando que aquele pai teria que viver o resto da vida pensando em ter assassinado a sua própria filha. Será que aquele pai se perdoou por ter feito aquilo? E agora eu vejo a história aqui, Jefté tendo que sacrificar a sua própria filha. No verso 39 a gente vê que Jefté realmente fez o que tinha que ser feito. Aliás, o que ele achava que tinha que ser feito. A filha, quando ficou sabendo do voto do pai, falou: não tem problema, pai, deixa eu chorar minha virgindade com as minhas amigas, e depois eu volto e o senhor pode cumprir o seu voto. Ficou 2 meses, e aqui no verso 39 diz: ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto que lhe proferiu. Assim ela jamais foi possuída por varão, e daqui veio o costume de Israel. Bom, alguns teólogos acham que Jefté não cumpriu o voto, que ele deixou ela virgem para o resto da vida. O texto dá meio que entender isso, mas a maioria dos teólogos dizem que ele realmente cumpriu conforme ele tinha prometido. Ele sacrificou a sua própria filha. Assim como esse pai que matou a sua filha num acidente, Jefté de Gileade fez a mesma coisa com a sua filha. Jefté, você não precisava ter feito isso. Tenho certeza que Deus iria prover uma outra maneira. Mas ele fez. E eu fico pensando, por que Deus permite essa história? Você consegue compreender? Você consegue compreender essa história? Eu não consigo. Não dá para entender. Não dá para conceber um pai que faz isso com a sua filha, mesmo em tempos antigos. Mas eu me lembro de uma outra história na Bíblia, que o pai fez a mesma coisa. Está lá no Novo Testamento. Quando um pai, o Criador do universo, Deus Pai, por causa de uma humanidade pecadora, por causa do pecado de Adão, o pecado de Eva, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado, esse pai preparou um plano desde a fundação do mundo e deu seu Filho unigênito, seu Filho único, Jesus Cristo, seu Filho amado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus Filho. O Filho foi dado por causa do meu pecado e do seu pecado. Na verdade, a culpa de Jesus ter morrido na cruz do Calvário não foi do Pai, mas foi minha e sua. Eu e você somos os culpados. São seres humanos pecadores. Ele morreu por causa do meu pecado. Sabe por quê? Porque Ele me ama e te ama demais. E foi o plano de Deus dar o seu próprio Filho.
E lá no jardim de Getsêmani ele dizia: Pai, Pai, por favor, eu não quero morrer, eu não quero, se possível passe de mim esse cálice. Pai, por favor, não me deixe morrer, mas se for isso, se não tiver outro jeito, faça-se a tua vontade. E o Pai, na hora que Jesus, de braços abertos, porque é de braços abertos que Ele sempre está para você. Hoje Ele está de braços abertos, esperando por você, dizendo: filho, eu morri por você de braços abertos, eu estou de braços abertos, te esperando voltar para casa, te esperando porque eu te amo, e nós estamos diante de uma batalha terrível entre o bem e o mal, e a vitória será alcançada, mas eu tenho que me sacrificar por você. Jesus Cristo não foi poupado, Ele foi sacrificado na cruz do Calvário, tudo por causa do meu pecado e do seu pecado. Ele foi sacrificado, Ele morreu, Ele sofreu, Ele suou sangue. Mas o que matou Jesus Cristo mesmo não foi os cravos, não foi a coroa, não foi a espada que entrou no seu lado, foi os seus pecados e os meus pecados. E Ele morreu na cruz do Calvário para libertar, para nos libertar. Ele morreu para te dar vida, e vida em abundância. Essa vida que você vive hoje, ela não é sua. Aquele vazio existencial que você tem dentro de você, que talvez está pensando em dar fim à sua vida, é a falta de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Entrega o teu coração para Ele, deixa Ele cuidar de você. O Deus que não poupou o seu próprio Filho para te libertar, para te salvar, Ele olha para você hoje e fala assim: filho, aceite o meu convite, vinde a mim, você que está cansado, oprimido desse mundo de sofrimento. Ei, você está aí com problemas, triste porque perdeu alguém na pandemia, você está correndo risco de vida também, não está? Ei, é hora de você vir para os meus braços de amor, eu vou cuidar de você, meu filho. Entrega o teu coração a Jesus hoje, entrega a sua vida para Ele, e Ele vai cuidar de você. Você quer dizer isso para Jesus hoje? Você quer aceitar Ele como teu Salvador? Vamos, aceite. É o seguinte: para você aceitar Jesus como Salvador, aí onde você está, é só você levantar a mão. Levante a sua mão. Mas para a gente saber que você aceitou, escreva no chat, dizendo: eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Escreva agora no chat. Eu quero ver aqui no nosso chat o seu nome. Escreva aí: eu aceito. Eu entrego minha vida para Jesus hoje. Ele morreu por mim. Se Ele morreu por mim, eu estou disposto a dar a minha vida por Ele. E assim fazendo, nós vamos poder entrar em contato com você, e vamos querer te batizar, muito em breve, aqui na Igreja Central de Valinhos. É isso mesmo que você quer? Então não abaixe sua mão, levante a sua mão, entregue a sua vida a Jesus, e eu vou terminar com uma oração por você, tá bom? Feche seus olhos. Querido Deus e Pai de amor, louvado seja o teu grandioso nome, o teu poder. Tem histórias na Bíblia que a gente não consegue compreender, e uma delas é o teu filho morrer na cruz do Calvário. É Jesus Cristo deixar o trono de glória, ser reencarnado num ser humano, nascido, concebido pelo Espírito Santo, através da Virgem Maria. Eu não consigo entender como isso aconteceu, por mais que eu tente estudar, não há como provar isso. É pela fé que eu aceito o seu sacrifício na cruz do Calvário. É pela fé, Senhor, que eu entrego a minha vida para Ti, para que o Senhor possa me usar por completo sempre. É pela fé que essa pessoa que está do outro lado da tela também está entregando a sua vida para Jesus agora. Não dá para explicar o teu grande amor por nós, mas dá para aceitar, porque o Senhor nos ama tanto, e tem um lugar especial preparado para cada um de nós, que muito em breve isso vai ocorrer. Obrigado, Deus, pela Tua promessa, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu cuidado,
E obrigado por ter morrido na cruz do Calvário por mim e por todos os ouvintes, telespectadores. Nós te pedimos e te agradecemos essas bênçãos em nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero